Domingos Duarte, será que vem? Rodrigo, Domingos Duarte, ontem, falei com pessoas que conhecem ele aqui em Portugal, bom de Portugal, que Portugal é pequeno, que jogaram com ele na formação, são mais velhos do que ele, mas estiveram com ele na época que ele fazia a formação, conhecem ele da época de esporte, e o Domingos Duarte falou para eles que está fechado com o São Paulo. Então, assim, não está assinado, né? Mas falou que estaria vindo para o São Paulo, sim. Zanca, o Marcos Antônio já recebeu a proposta? Não. Mas o Flamengo, até onde eu sei, está trabalhando fortemente nos bastidores para poder conseguir fazer uma proposta. O William Gomes, será que vai ser vendido? Sim. O William Gomes está cada vez mais próximo. É muito clube interessado no William Gomes, meus amigos. Você abre o jornal português aqui, pode ser a Bola, Record, as redes de TV aqui, também tem um Sport TV, Canal 11, bicho, qualquer um que você para ver, todos eles vão falar do Porto, é sobre quem eles, é para quem o Porto vai vender o William Gomes e quem eles vão trazer de volta com o dinheiro dele. Isso aqui é para todo lugar, tá? Para todo lugar. Então, pode ter certeza, assim, o William Gomes só não vai ser vendido por um milagre. Porque o que tem de propósito, o que tem de time interessado nele, meus amigos, é uma enormidade. É muita gente. Muita gente mesmo. Fala Felipe Paulo, tá sempre com a gente também. Rodrigo Alves, bom dia, Zanca, porque os técnicos não colocam o Luciano para jogar como segundo atacante. Cara, o Crespo jogava assim. Os outros técnicos não gostam de jogar com o sistema de dois atacantes mais, né? O futebol mudou muito, já não tem mais essa figura do segundo atacante nos times, né? Mudou muito já o futebol mundial, você não vê mais técnico jogando nesse sistema. O Crespo achou um sistema em que ele colocou três zagueiros, cinco meio-campistas e o Luciano orbitava ali no centro, em que o time do São Paulo, quem chegava mais, a riqueza do time era quando ele jogava no meio de campo. Então, a riqueza do time do São Paulo era a dinâmica de movimentação dos jogadores de meio. Aí ficava o Caleri apontado, com jogadores todos muito próximos, Caleri e Luciano, e aí tinha o André Silva, até como foi no passado, até o próprio Tapia se destacava nesse sistema, porque ele não tinha que, enfim, ter tanto a bola, né? Era mais toque curto, movimentação aproximada. E aí tinha Bobadilha, Marcos Antônio e Danielzinho. Cara, isso foi a riqueza do São Paulo nos primeiros 2 meses e meio do ano, que foi quando a gente teve os melhores desempenhos. Agora, os outros técnicos têm outra visão de jogo, né? Tem outro entendimento de partida, jogam de forma diferente. E o Luciano não encaixa em, sei lá, grande parte dos times. Sei lá, o Diniz dá certo com o Luciano, porque também tem um jogo de aproximação. Não são todos os técnicos que conseguem ter esse encaixe. Por isso que o Luciano não saiu do São Paulo até hoje. Porque é, um técnico, um sistema que encaixe perfeitamente o Luciano. O cara contratar o Luciano, não é que ele está contratando um centroavante, está contratando um baita segundo atacante de lado de campo. Não, o Luciano ele é muito específico. Ele não é nem o 9, ele não é nem o ponta, ele é um jogador ali que orbita atrás do atacante central. E muita gente nem gosta desse tipo de jogador. Então tem isso aí, Rodrigo. Rian Francisco desencantou, rapaz. Enquanto eu estava gravando o vídeo de ontem, das 5 horas, estava rolando o jogo entre São Paulo e Santo André. Eu estava trazendo uma apuração referente ao planejamento do São Paulo para a utilização do Rian e ele desencantou. Fiquei muito feliz com o Rian Francisco. Tenho certeza que é um primeiro passo para ele voltar a atuar em alto nível. São Paulo enfrentou nessa última sexta-feira o Santo André pela estreia do Campeonato Paulista Sub-20. E o time teve reforços. O Lucas jogou, o Nicolas também, que são jogadores que já são considerados do elenco profissional. E aí o São Paulo entrou em campo e venceu por 1-0 com um gol marcado pelo próprio Rian. Esse jogo aconteceu fora de casa, aconteceu no estádio Bruno José Daniel. É o primeiro gol dele desde o retorno, depois de sofrer ali com a ruptura no ligamento do joelho esquerdo e também uma lesão no menisco. Em julho do ano passado, então quase um ano depois que ele balançou as redes, São Paulo venceu, foi um cruzamento ali do Lucian, que tá jogando muita bola, joga de lateral, joga de ala, joga por dentro. Lucian, olho nele até para a próxima copinha, que ele pode ser um jogador utilizado. E aí ele cruzou, o Rian Francisco foi lá com o seu faro de gol e conseguiu decretar a vitória do São Paulo Futebol Clube, que agora vai ter uma sequência de jogos aí do Campeonato Paulista. O Jorge e o Pedro Ferreira, o Igor Felisberto e o TT estão com a seleção sub-20 e logo depois já vão também integrar o grupo que está na competição. Agora vai! Como é que está a sua expectativa para o Rian Francisco? Quero saber a sua opinião nos comentários. Bom, bora lá avançar, trazendo mais informações do São Paulo. Ó, o Igor Felisberto está ganhando chance na seleção brasileira, a gente tem uma apuração interessante, ele está muito feliz com essa possibilidade de estar no ciclo de sub-20.
tem chamado a atenção do mercado, tá? Tem frequentemente recebido algumas sondagens, até pelo que eu senti ali de apuração, não deve pintar nada no sentido de proposta ainda, mas é um jogador que agrada ao mercado e está começando a ficar de olho. Ele, obviamente, quer ficar em um primeiro momento, tem contrato longo com o São Paulo, se eu não me engano, até 2029, que é o contrato do Igor Felisberto. E ele está muito feliz com o momento, estreou como profissional, está começando a ter mais espaço nos profissionais, está na seleção sub-20, a expectativa é de daqui para frente ele comece a ter mais espaço, comece a de fato chamar a atenção não só do mercado, mas também do São Paulo. Inclusive, o pessoal da CBF tem gostado muito do comprometimento, das atuações, é o jogador que está começando a viver esse ciclo de seleção até mais forte, se consolidando no sub-20, e o pessoal lá da CBF tem gostado bastante das atuações e do comportamento do Igor Felisberto neste período que ele está com a seleção sub-20. Ele está lá com a equipe que vai jogar alguns amistosos com o Chile, mais uma vez participando de todo esse processo, desse ciclo de sub-20, é alguém que deve começar a ter espaço, né? Fatalmente, nas principais competições que o sub-20 for disputado daqui para frente, sul-americano, mundial, é bem provável que o Igor Felisberto esteja nesse ciclo. Estou gostando bastante do desempenho dele e é mais um ativo importante que o São Paulo vem criando. Incrível, né? Passa ano e mais ano, com dívida ou sem dívida, com investimento na base ou sem investimento na base. O São Paulo sempre revela grandes atletas e é isso que tem acontecido com o Igor Felisberto. Bom, Vitor Sá fechou, é um novo reforço do São Paulo naqueles moldes que a gente já tinha conversado. O contrato do Vitor Sá terá duração de 3 temporadas e meia, ou seja, até dezembro de 2029. Ele assinou, qual que é a atualização? Ele assinou um termo digital, e aí ele é aguardado na semana que vem para estar no CT da Barra Funda, fazer toda aquela perambulação, né, de tirar foto, dar entrevista, fazer todos aqueles pormenores e, obviamente, também fazer os exames médicos, né? Ele assinou quase que um termo virtual, um pré-contrato, uma carta de intenção, se a gente pode dizer assim, e depois vai assinar o contrato físico. E aí ele chega para reforçar o São Paulo, o salário de 700 mil por mês, mais as luvas, que é de 2,3 milhões que serão diluídas durante o contrato. Tem algumas metas neste vínculo, caso o São Paulo, algumas bonificações, né? A depender de algumas metas, uma delas é justamente o São Paulo se classificar para a Libertadores do próximo ano, ele vai embolsar também uma graninha. É um jogador que chega com vontade de voltar ao futebol brasileiro, ele está numa expectativa positiva para esse retorno, ele entende que também vai jogar com um técnico que frequentemente nas últimas janelas de transferências quis contar com o seu futebol, o que é importante também nas tratativas. O São Paulo trabalhou aí para conseguir essa contratação, entende que o Vitor Sá chega com condições para ser titular, então o Vitor Sá já integra o grupo, inclusive no dia 17, tá? A expectativa do São Paulo, a gente tem falado, a expectativa do São Paulo era fechar com o ponta, com o volante e com o zagueiro até o dia 17, para que no dia 17 todos estivessem disponíveis para o técnico Dorival Júnior. Isso foi um pedido do técnico Dorival para que o elenco já estivesse quase que meio já alinhado ali para a pausa da Copa do Mundo para poder fazer os seus trabalhos. Você gostou da contratação do Vitor Sá? Quero saber a sua opinião nos comentários. Vamos lá. São Paulo está negociando uma troca entre Ferrarese e Newton. Como é que está essa história? Informação que foi dada primeiro pelo meu parceiro Valentim Furlan. E aí não é que o São Paulo está negociando daquilo que a gente tem de apuração. O São Paulo está estudando viabilidades para a liberação do Newton. A gente contou para vocês que o São Paulo estava priorizando fechar com o Vitor Sá e com o Domingos Duarte. Fechou o Vitor Sá, o Domingos Duarte, confundi, está bem alinhado. E aí o São Paulo aguardava o staff do jogador conseguir uma liberação, conseguir de fato esse empréstimo com opção de compra até o término do contrato, até o término do ano, melhor dizendo, e caso ele batesse algumas metas, o São Paulo pagaria 3 ou 4 milhões de euros. Porém, o Botafogo está irredutível. O Botafogo quer uma venda do atleta, quer dinheiro imediato, porque eles estão passando por dificuldades financeiras, eles estão com o transfer ban, então eles precisam de grana para conseguir melhorar ali a sua situação financeira.
E aí o São Paulo ofertou essa possibilidade ao Botafogo. Olha, tudo bem, você não quer me emprestar o atleta, mas eu não tenho dinheiro para poder pagar. Eu não tenho condições de arcar com 3 ou 4 milhões de euros. Você está pedindo 5, mas acho que na negociação a gente conseguiria diminuir. Mas eu não tenho condições de ofertar isso. Então, já que vocês já estão com o Ferrarese, que tal vocês ficarem com o Ferrarese em definitivo e aí vocês me dão o Newton em definitivo? Que tal? O Botafogo ainda não respondeu essa possibilidade. O São Paulo só colocou como uma possibilidade, também será estudada a viabilidade disso, porque, por exemplo, o Botafogo pega de 5 milhões de euros pelo Newton. O Ferrarese tem uma opção de compra de 6 milhões de euros. Então, o São Paulo ainda estaria estudando a viabilidade disso. Não é algo 100% fechado neste momento. Então as partes ainda vão definir ali se vale a pena ou não fazer essa negociação. Fato é que o Paulo Pinto-Beira, pelo menos até agora, não tinha conseguido convencer o Botafogo a um empréstimo. Então São Paulo entrou no negócio novamente para tentar alguma viabilidade nesse quesito, alguma composição. Tá? Então ainda é algo conversado, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para entender se de fato isso vai evoluir. Você acha que é uma boa essa? Você acha que essa troca vale? Quero saber a sua opinião nos comentários. E aí com essa notícia de troca entre Newton e Ferrarese, de Botafogo para São Paulo, já começaram-se as perguntas. Se o São Paulo está negociando com o Botafogo para o Newton vir em definitivo e eles ficam com o Ferrarese, então a gente já pode ter certeza que o Arthur tem proposta, que o Arthur vai sair, porque não faz sentido. E a gente foi perguntar como é que está essa situação dos dois, né? Do Arthur com o São Paulo, com o Botafogo, como é que está essa história. É importante relembrar aqui, o medo do torcedor referente a uma possibilidade de saída do Arthur se refere ao início da negociação entre São Paulo e Botafogo, estava tudo alinhado e o Paulo Pinto-Beira quis colocar uma cláusula de liberação imediata em caso de uma oferta do Qatar. Porque o jogador entende, e aí é uma informação, tá? O jogador, ele gosta do Qatar, ele já foi ali com a família, ele entende que é uma cidade interessante, que tem cidades interessantes, que a qualidade de vida é ótima. Então, eu não diria que seria um sonho, mas seria, poxa, para a família seria muito positivo e o cara ia ganhar muita grana no futebol também com uma competitividade um pouco menor. Então não é descartada a possibilidade de um dia o Arthur acabar indo para o futebol do Qatar, por exemplo. Só que, naquela época o São Paulo não topou essa cláusula e aí topou uma cláusula diferente, que era aquela cláusula de si, e é importante você entender essa cláusula. O São Paulo tem a opção de cobrir qualquer oferta pelo Arthur por 6 milhões de euros. Alex, e se exceder esse valor? O São Paulo pagaria os mesmos 6 milhões de euros. Vou te dar um exemplo. Vamos pegar o Al Rayyan, o time do Roger Guedes, que também é agenciado pelo Paulo Pinto-Beira. O Al Rayyan vem e fala, quero o Arthur e quero pagar 8 milhões de euros pelo Arthur. O São Paulo pode, Botafogo, estou acionando aqui a cláusula de compra do Arthur e pegar o Arthur e vender para o Al Rayyan por 8 milhões de euros e lucrar com o acordo. Nada impede isso de acontecer. Só que, neste momento, o Arthur não tem proposta nenhuma para sair do São Paulo. A janela sequer abriu, ainda tem todo o mercado, tem 2 meses pelo menos de mercado da bola, mas hoje uma coisa não está atrelada à outra. O que até eu tiro de informação / feeling sobre isso é o Rui Costa querendo resolver algo imediato e esquecendo do futuro. O que até na minha visão é algo que ele tem feito há bastante tempo e fez nessas últimas negociações. Então, eu resolvo o meu problema imediato, que é o Dorival quer um volante físico, ele gosta do Newton, o Ferrarese está lá, eu resolvo esse problema. Quem é que vai pagar o Arthur depois? O Rui Costa não sabe nem se ele vai estar no São Paulo, provavelmente não vai estar. Então, ele não estaria ligando para isso. Então, é basicamente, vou resolver meu problema agora, para depois o Arthur, o próximo que vier, ou eu lá na frente resolvo. Então seria mais ou menos esse cenário, não está atrelada uma coisa a outra. A troca por uma possibilidade de saída do Arthur. Até do que me foi reiterado, ele está feliz no São Paulo, não pensa nesse momento em sair, quer aproveitar as férias, quer curtir um pouco a família e quer voltar e estar disposto a estar em alto nível com a camisa do São Paulo. O que você acha dessa história?
Quero saber a sua opinião nos comentários. Para fechar o vídeo de hoje, você ir pro seu sabadaço tranquilo, mas lembrem, 5 horas eu tô de volta, meu irmão. Aqui é trabalho, como diria o Muricy Ramalho, viu? 5 horas estaremos de volta trazendo mais informações para vocês. Pablo Maia no Fluminense? Não. Poxa, eu perdi aqui agora, acho que é Raiz Tricolor, um veículo do YouTube trouxe a informação de que o Fluminense estaria de olho na possibilidade de contratação do Pablo Maia. Isso seria para o meio do ano, o Zubeldia gosta lá do atleta, trabalhou com ele e tudo mais. E aí a gente vai apurar essa situação, a gente vai conversar sobre essa possibilidade. Primeiro, não chegou oficialmente nada ao staff do jogador e muito menos ao São Paulo. Mas o que a gente pode tirar das informações que a gente obteve, tanto com o lado do jogador quanto com o lado do São Paulo, é de que o Pablo Maia só sairá do São Paulo neste momento para o mercado externo, que até em outros períodos eles viam como uma possibilidade interessante jogar em qualquer outro clube grande do futebol brasileiro. Só que agora o fator Dorival Júnior é crucial. O Dorival conta com o Pablo Maia, já conversou com o atleta, quer recuperar, quer dar confiança, quer com que ele volte em alto nível. Então qual que é o sentido neste momento do Pablo Maia sair do São Paulo para ir para outro clube brasileiro? Já que você está com um time onde você está ambientado, que você sabe tudo, que você sabe como é a torcida, que a torcida até está uma boa disposição com você, mesmo com o mau momento que você teve nos últimos tempos. Enfim, qual que é o sentido do Pablo Maia sair neste momento? Então, o Pablo só sairia do São Paulo em caso de uma proposta do futebol europeu. Até na última janela de transferências, algumas equipes da Turquia, principalmente o Besiktas, sondaram a situação do atleta, mas não chegou nada oficial. Então, neste momento, a gente pode colocar que, assim, dificilmente o Pablo Maia seria do Fluminense. A não ser que o Fluminense venha com uma boa proposta financeira, que aí o São Paulo, a gente sabe que nessa pindaíba financeira que o São Paulo tá, qualquer trocado já poderia ajudar nas finanças. A não ser que o Fluminense estivesse disposto a fazer uma contratação em compra e por bons valores, aí esse negócio poderia rolar. Mas em um primeiro momento não é algo que está pensando o Pablo Maia. A ideia é curtir as férias, esfriar um pouquinho a cabeça e aí depois, logo, já começar aí a pensar nesse retorno ao São Paulo e com confiança do técnico Dorival Júnior. E o Flamengo segue a busca por um novo meio-campista no mercado da bola. Essa busca ela foi externada publicamente pelo técnico Leonardo Jardim, que disse o seguinte, abre aspas, uma medida importante é saber quanto teremos para investir. Temos necessidades, mas vamos ver o que o dinheiro será suficiente para buscar. Com essa diretriz, vamos reforçar a equipe com mais qualidade. Não vamos trocar por trocar. Vamos trazer jogadores que consigam acrescentar, fecha aspas, afirmou o treinador. Por consequência, isso acendeu o sinal de alerta nos bastidores do São Paulo. Isso porque o Flamengo, rapaziada, tem interesse na contratação de Marcos Antônio e isso não é novidade pra ninguém, né? Já foi especulada a possível troca envolvendo o Luiz Araújo e Everton Cebolinha. E aí a novidade vem agora, porque ontem surgiu uma nova especulação em relação a essa situação. O Flamengo estaria estudando alternativas para avançar na contratação de Marcos Antônio. E de acordo com o portal Radar da Bola, uma das possibilidades analisadas é o Flamengo oferecer o Eric Pulgar ao São Paulo. Além disso, o Fla ainda daria mais 6 milhões de euros, 35 milhões e 800 mil reais para o tricolor. Ainda tá tudo no campo aí da análise, tá, rapaziada? Sem um avanço, sem proposta oficial. Mas o papo é esse, né? Seria uma troca Eric Pulgar por Marcos Antônio mais 6 milhões de euros. Você aceitaria Eric Pulgar no São Paulo, liberando Marcos Antônio e o tricolor recebendo apenas 6 milhões de euros? Comente aqui abaixo a sua opinião. Eu acho pouco provável que isso aconteça. Se acontecer o São Paulo aceitar, será um atestado de incompetência dessa diretoria. Mais uma, né, dos vários atestados de incompetência, né? Agora, o São Paulo estava dizendo que o Marcos Antônio é inegociável, que só aceita negociar o Marcos Antônio por valores acima dos 25 milhões de euros. Eu não sei se o Flamengo, se essa
essa possibilidade, essa oferta que poderia ser feita, seria o suficiente para convencer o São Paulo de liberar o Marcos Antônio. Eu acho que o Flamengo tem que oferecer, se for oferecer o Eric Pulgar, tem que subir e muitos valores, não 6 milhões de euros, mas para lá dos 20, porque, pô, Marcos Antônio, Eric Pulgar, pô, não tem nem comparação, né? Agora, se o Flamengo oferece Everton, Cebolinha, Pulgar e Luiz Araújo, 3 por 1, aí há de se pensar, mas o Flamengo também não é otário a esse ponto, né? Então é uma situação complicada. A tendência é que o São Paulo consiga segurar o Marcos Antônio, viu? Vamos rumor aí também de alguém interessado no Ferreirinha e tal. É complicado, porque assim, o Ferreirinha no 1 contra 1, no drible, ele não é ruim. O problema é quando ele tem que definir a jogada. Aí, tipo, ele estraga tudo que ele fez de bom. Aí não adianta, né? A famosa tomada de decisão. Cara, eu tô rindo aqui porque tem um comentário muito bom do Breno, que é assim, não tem como ser mais burro que o Ferreirinha, isso me conforta. Então, assim... Galera tá pegando o coração. Isso me tirou um bom riso sincero, Breno, né? É que assim, o Ferreirinha, cara, ele é muito 880. Parece que ou ele tá muito bem ou ele tá muito mal. É um negócio impressionante. Tem jogo que ele destrói, faz 3 gols. Aí ou ele faz 2 gols, ele vai muito bem, dá assistência. Aí tem jogo que você fala, meu Deus, não é o mesmo jogador. E assim, ele não conseguiu, de verdade, ter uma sequência no São Paulo desde que ele chegou. Ele não conseguiu ainda ter uma sequência. Porque enquanto parece que vai, não vai. Aí começa a dar uma sumida, aí ele não consegue. Então seria realmente, eu acho que, ou sei lá, uma negociação que o São Paulo acho que não negaria. Eu acho que o São Paulo não faria muita média, para o Ferreirinha ir embora, ou uma sombra mesmo. Acho que é isso, né? Eu só tenho medo realmente de atrasar os jogadores da base, mas pensando também que eles precisam passar por um processo de formação ali do profissional, tem toda essa transição, ok. Mas assim, pensando no nosso elenco, eu acho que o Dorival o Dorival viu esses poucos jogos, ele falou socorro, né? Eu preciso sugerir alguém para trazer, porque não tá dando, porque esses últimos jogos do São Paulo, assim, o ataque também totalmente ineficiente e totalmente complicado. Eu acho que o Dorival é uma das pessoas que mais queria que o São Paulo entrasse nessa pausa para ele conseguir olhar e falar, tá bom, o que a gente vai conseguir fazer agora? Ou, no mínimo, minimizar os danos e trazer alguém para mudar isso, né? Porque o São Paulo precisa de jogadores que, quando entrem no segundo tempo, eles mudem, né, o cenário. Porque a gente olha para o banco do São Paulo, a gente pensa assim, pô, a gente precisa mudar o jogo, a gente precisa dar um gás, meu Deus, o time tá perdido. Aí não tem opção. É isso que pega um pouco. Então, vamos ver se o Vitor Sá pode ser, talvez, né, para ser a opção, talvez a ideia do Dorival seria ele ser titular, óbvio, né? Mas pensando também em opções para o elenco, ele pode ser esse jogador que desequilibra. Vamos tentar acreditar nisso, né? Pois é. Antes de voltar para o Beto, eu vou só ler o chat aqui, porque tem umas mensagens aqui bem boas em relação a isso, né? O Alberto Oca, que está aqui de volta, e voltou a ser assinante, porque errou lá no cartão dele e esqueceu da gente, né? Mas tá aí. Alberto Oca vai ver hoje a vinheta 2027 que ele ajudou a criar, que ele inspirou. Então fica aí até o fim, hein, Alberto? Mas ele fala, a sombra do Feirinha desistiu dele. Meu Deus do céu. Eu fico... Às vezes eu fico pensando nos erros de tomada de decisão do Ferreirinha durante os jogos. Porque ele é um cara que sabe driblar, ele tem talento, mas, nossa, quando é para tomar a decisão de chutar no gol, minha nossa senhora. Enfim, mais mensagens aqui. O Thiago, ele fala que o São Paulo fica contratando esses bagres, uma hora cai. E o Sarsante, ele manda aqui, deveria fechar Cotia. Se o Luca não é no nível desse site, desperdício ter Cotia. Aí, Beto, te pergunto isso, não bloqueia um pouco a subida de alguns caras? Porque, assim, a gente já estava falando do TT, que já é um outro, depois do Luca, né? O Luca teve um jogo recente, acho que foi até contra o Remo, talvez, que o Ferreirinha não estava nada bem, aí o Luca entrou, já fez mais que ele, e aí você tem ainda o TT, tem outros ali para subir. Será que às vezes é necessário a gente ir para o mercado contratar uns caras assim que a gente não sabe a procedência, não vai ganhar pouco e bloqueia a ascensão de outros da base? Cara, para mim, eu acho que esse é o principal ponto, cara. É o que mais pega para mim, porque, tipo assim, a gente vê outros jogadores chegando com um salário muito maior
E aí, de repente, o moleque que tá na base, que, pô, poderia, assim, falando de custo-benefício, o retorno dele ia ser bem maior, com certeza. Só que acaba não tendo oportunidade, só que a gente vê o que é que os técnicos acabam falando, às vezes o discurso é o mesmo. Não, porque tá muito cedo, que não sei o quê. Só que, assim, botar o moleque para ele conseguir a rodagem, para conseguir desempenhar dentro de campo, para entender como o moleque é fisicamente também. Porque às vezes a gente não consegue ter essa noção. Como é que o moleque tá fisicamente? E aí você vai botando essa galera. Não vou usar o termo bagre, que nem usaram aí, porque eu acho. Tomara que não seja, né? Bagre, tomara que ele renda um pouquinho, pelo menos. Eu acho que, por exemplo, para a posição de zagueiro, por mais que você trouxesse o nome, ainda assim, pelo volume de jogo que a gente tem e pelo número de zagueiros disponíveis, eu acho que até o molecado poderia ter uma sequência. Mas realmente, nessas outras posições, para mim, o que pega mais, lógico que é salário, tempo de contrato, mas principalmente isso, porque aí fica rodando, você fica vendo o Tapia entrar todo jogo, tendo oportunidade atrás de oportunidade, não consegue concluir, sendo que às vezes tem um moleque na base. E essa frase, desculpa, eu não lembro o nome do nosso querido que mandou aí, mas eu acho que é basicamente isso. Você tira a oportunidade de um moleque para colocar um cara que às vezes não é pior que ele, ou rende muito menos, ou a mesma coisa que ele. E é um cara que está ganhando, às vezes, 10 vezes mais do que o moleque está ganhando. Então, pô, será que realmente compensa? Às vezes eu acho que é um pouco melhor a gente olhar para a base, porque tem jogador que o nosso time, não só nosso time, mas acho que a maioria dos times brasileiros acaba contratando, cara, que você fala assim, mano, não é possível que não tenha um moleque, porque se eu sair na rua, eu vou achar uns 3 caras que jogam igual ou um pouquinho melhor que esse cara. E como que na base do São Paulo ou de qualquer outro time do Brasil não tem um cara aqui para fazer essa função que o cara está fazendo? Então, assim, a ver, como diria o nosso querido Lugano, torcer para dar certo, mas principalmente que os moleques não percam as oportunidades, né? Já que vai entrando mais gente, mas, pô, deixa o moleque jogar, né? Essa história de colocar o moleque com 42 do segundo tempo também, eu acho uma sacanagem, entendeu? Mas, enfim, pensamentos positivos, sempre. Os moleques vão oscilar, os moleques vão ter dificuldades, vão ter momentos que eles não vão entrar bem e tal, mas precisa de ritmo de jogo, precisa de sequência, né? Não adianta nada também. Entra uma vez, faltando 5, 10 minutos para o jogo acabar e fala, vai lá, e resolve. Aí não joga bem, nunca mais tem chance. Só que aí você pega o André Silva, tem 400 chances no ano. É difícil, né? Fica difícil também. A gente não consegue ver esse mesmo critério de sequências, né, para os garotos da base. Eu acho que tem que insistir um pouco mais, tem que dar mais oportunidades para eles, né? Enfim, a gente vai... Eu acho que isso também passa um pouco da torcida também, né? Porque eu acho que a torcida é um bom termômetro para a gente entender. Eu acho que é o principal ponto, na verdade, porque acho que se a torcida consegue ter um pouquinho mais de paciência, fica um pouco mais fácil. E o jogador tem a tranquilidade para justamente se recuperar. A gente sabe que o Dorival é bom de recuperar jogador. Então, vamos ver nessa volta da Copa do Mundo como é que são... O lateral esquerdo Nicolas Bochart, tido como uma das grandes promessas do São Paulo, aparece em destaque nas discussões sobre seleções nacionais. Recentemente, a Federação Suíça intensificou seus esforços para conquistar a adesão do jogador ao seu projeto, partindo para uma nova abordagem que incluiu um convite para que Nicolas acompanhasse a seleção suíça durante a Copa do Mundo de 2026. A proposta visava facilitar o contato do atleta com jogadores, dirigentes e a comissão técnica da equipe europeia, buscando fortalecer a relação entre Nicolas e a seleção suíça. No entanto, a tendência é que o jogador rejeite essa oferta, priorizando suas responsabilidades com o São Paulo e seu sonho de representar a seleção brasileira. Os esforços da Federação Suíça para atrair Nicolas não são recentes. Nos últimos meses, representantes da entidade dialogaram com familiares do atleta para apresentar seu projeto esportivo e demonstrar interesse em incluí-lo no futuro. É importante notar que, além da cidadania brasileira, o lateral possui cidadania suíça e espanhola, o que lhe confere a possibilidade de ser convocado por qualquer uma dessas seleções. Apesar da atenção recebida dos europeus, Nicolas parece firme em sua decisão de priorizar a seleção brasileira. A defesa do tricolor é considerada um objetivo de carreira,
e o jovem atleta não demonstra a intenção de mudar seus planos atuais.